Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade à história da Grécia e aí nós falamos na aula passada sobre a segunda diáspora e também sobre o período arcaico, que foi o período de formação das cidades-estados gregas, né? A polis grega. Como se deu, né, esse processo de formação da polis grega, cidades e estados independentes? E a gente viu que as duas principais foram Atenas e Esparta. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre Atenas. Então, o objetivo será compreender o processo de formação da cidade-estado grega Atenas e apontar as principais características dessa civilização, ok? E aí eu trouxe para vocês essa imagem de Atena, né, que era uma deusa da mitologia grega, e ela era a representante principal da cidade de Atenas, tanto que o nome levou esse nome por conta dessa deusa Atena que representava a cidade. Atenas, na antiguidade, era uma sociedade não militarista, ao contrário, né, em oposição à Esparta, que nós iremos estudar na próxima aula, e se destacava das outras cidades gregas por ter adotado a democracia. Então, nós vamos entender como se deu o processo de formação da democracia, que a gente tanto ouve nos dias de hoje, né, que nosso país é um país democrático, a nossa política ela segue a democracia, que é o governo do povo. Mas como que os atenienses eles criaram essa democracia? Aí eu vou explicar para vocês mais a seguir. E aí ela foi fundada no século 8 a.C., na região da Ática. Principais pontos que marcaram a história de Atenas. Foi a mais célebre cidade grega antiga e a capital da Grécia atual. Então ela ainda existe e é a capital da Grécia de hoje. Ela foi fundada pelos jônios. Eles seguiam, né, uma navegação marítima, então o comércio ali era muito intenso nesse período. Inicialmente, ela foi governada por uma aristocracia. Gente, a aristocracia seria proprietários de terras, certo? E então aqui inicialmente ela era governada por essa aristocracia, por esses grandes proprietários de terras. Elas tinham muitos escravos e isso auxiliava para que eles se dedicassem ao ócio e à política. Ou seja, quem era da aristocracia, eles que governavam, eles que tinham as decisões políticas, e aí eles tinham os escravos que faziam tudo por eles. Por isso que essa galera começou a analisar o tempo, analisar o céu, analisar as árvores, e aí eles desenvolveram grupos de filosofia, a física, a matemática, o que a gente conhece hoje. E aí composto por camponeses, artesãos, comerciantes, metecos, estrangeiros. Esses grupos inicialmente não participavam da vida política. Só quem participava da vida política na Grécia era a aristocracia, que era representada por esses grandes proprietários de terra. Aqui eu trouxe a pirâmide, né, da sociedade ateniense. Né? Quem estava aqui no topo eram os homens com mais de 18 anos. Eles participavam do governo e tinham muitos direitos. Podiam ter propriedades e pagavam impostos. Eles não trabalhavam. Aí existiam as mulheres. Elas, livres ou não, elas não tinham direitos. Elas não participavam da vida política. Elas não tinham direito nenhum. O papel da mulher na sociedade grega era a de cuidar da casa, a de cuidar dos filhos. Elas não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, ou pai ou marido. As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. E aí eu pergunto, né, para as meninas que estão vendo esse vídeo, o que vocês acham disso? Será que vocês se imaginariam sem poder estudar? Vocês não teriam acesso à internet, nem ao computador. Quem iria mandar em vocês? Né? Era o pai ou o marido? Se bem que
como vocês ainda são crianças, quem é responsável por vocês são os pais. Mas imagine que vocês não iriam poder estudar, só o irmão de vocês, quem tem irmão. E aí as mulheres conquistaram esse direito, né, de participar dessas decisões, e não foi uma luta fácil, mas a gente vai chegar lá. Aí tinha os estrangeiros, eram livres, mas não participavam da vida política, eles pagavam impostos e serviam ao exército, não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. E aí tinham os escravos, eles não eram livres, eram prisioneiros de guerra e trabalhavam na agricultura. E aí o sistema democrático, como surgiu a democracia? Certo? Hoje, nós temos uma democracia que é um governo do povo, né? E essa democracia permite que o povo eleja o seu representante para governar o nosso país. Então, por exemplo, o presidente que está lá no poder, na verdade, ele só está representando a maioria dos brasileiros que votaram nele, certo? Ele representa o povo, mas ele não é que ele seja o mandante geral. Ele só nos representa. Então, se a gente quisesse tirar o presidente e também os deputados e senadores, os governadores, os prefeitos, a gente tem esse poder. Porque, segundo a Constituição, o poder emana do povo. O poder é nosso, o poder está nas nossas mãos. E aí a gente governa, certo? Por meio de representantes eleitos. Então, a gente elege por meio do nosso voto. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando vocês tiverem idade, né, para votar, eu espero que vocês tenham maturidade para votar em governantes que não sejam corruptos, para que a gente mude a história do nosso país, porque a gente precisa, né? Enfim, apesar das medidas adotadas por Solon, que era um governante na época e era um aristocrata, o poder permaneceu concentrado nas mãos dos magistrados. Então, assim, o que aconteceu? Existia esse Solon, que era um magistrado, e ele representava a Assembleia. Ele instituiu várias mudanças na época, só que isso não satisfazia a um grupo do povo. Ele estava atendendo só os seus interesses. E o restante continuou sem participar da vida política em Atenas. E esse povo que não participava, que eram os comerciantes, os trabalhadores, eles queriam participar também. Então, eles entraram aí num processo de luta para que pudesse participar. O novo magistrado, Clístenes, então Solon foi substituído por Clístenes e implantou novas leis e garantiu a participação da população, que esse restante da população era chamado de demos. Demos significa povo, que era o restante do povo. A partir daí, o povo passou a participar das decisões políticas em Atenas e daí surgiu o nome democracia, que significa governo do povo. Demo, povo, cracia, poder. Só que tem alguma diferença da democracia ateniense, né, há mais de 3.000 anos atrás, da nossa democracia de hoje, certo? A nossa de hoje ela é mais ampla, ela alcança mais pessoas, inclusive as mulheres. A democracia ateniense baseava-se na noção de cidadania, que permitia a uma pessoa participar das decisões políticas da polis. Então, uma das heranças principais deixadas pelos gregos foi a democracia, que ela é instituída em quase todo o mundo hoje. Então, o mundo entende que quem governa é o povo, quem decide é o povo. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, o povo é manipulado pelos governantes e aí vota errado. E coloca ladrão, coloca corrupto no poder. E a gente precisa mudar esse cenário. E está nas nossas mãos, está nas mãos de vocês, que é o futuro desse país. Porém, nem todos podiam participar da democracia e não eram, enfim, não eram cidadãos.
Entre eles nós temos as mulheres ainda com essa instituição da democracia em Atenas, que era a participação dos demais, que não ficou só concentrada na aristocracia, ela se expandiu para os demais, né, que era o demos, e aí formou-se a democracia. Ainda assim, a mulher ela não participava da vida política, ainda que ela fosse livre. Os estrangeiros, metecos, e os escravos. Esses não faziam parte do demos, eles não eram cidadãos. E aí a mulher, por muito tempo, ela teve, né, essa herança grega de não participar da vida política, de ficar só em casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. E aí, ao longo do tempo, vocês vão estudar mais à frente, a mulher ela começou a lutar por seus direitos. Isso por volta do século XVIII, século XIX. E hoje, nós mulheres, né, as meninas que estão vendo esse vídeo, nós temos essa oportunidade de votar, de estudar, de trabalhar, de ter a nossa independência, certo? Nós somos consideradas cidadãs hoje, mas foi uma luta muito árdua para que a gente pudesse garantir esses direitos. Aqui eu trouxe uma imagem só para ilustrar o papel da mulher de Atenas. Inclusive tem uma música do cantor Chico Buarque, que o nome da música é Mulheres de Atenas. Quem tiver curiosidade e quiser ouvir a música, elas tecem longos bordados, né? A principal ocupação das atenienses de todas as classes eram fazer lãs para tecidos, certo? E cuidar dos filhos. Elas cuidavam das crianças, também era ocupação exclusivamente feminina. E até os 7 anos os meninos e meninas passavam por quase todo o tempo na barra da túnica da mãe. Depois os meninos podiam estudar, enquanto as garotas continuavam em casa. Então, meninas, se fosse nesse tempo, vocês estariam em casa e os meninos estudando, graças ao movimento das mulheres, né, que lutaram por nossos direitos, pelos nossos direitos. Hoje nós temos a oportunidade de estudar, de votar, de participar da vida política. E aí, galera, essa é a história, né, de Atenas, os principais acontecimentos que tinham em Atenas, e o principal deles foi a democracia, que até hoje nós seguimos, com algumas diferenças. E aí, qualquer dúvida, é só me procurar lá no fórum. Um abraço e até a próxima aula.